Qual é a nossa hipótese de identificação, né? O que é que está por trás aí que a gente pode falar? Que, na verdade, as comparações que a gente está fazendo, os resultados que a gente está observando, né, as diferenças nos indicadores que a gente está observando, são de fato devido à passagem pelo Programa Mais e não está sendo explicado por outra coisa, né? Essa ideia da hipótese de identificação é garantir que o que a gente está observando ali de diferença foi efetivamente causado pelas ações do Programa Mais. E essa é a grande pergunta de avaliação, né? Que a gente tem. Será que o que eu estou observando realmente é fruto do meu projeto, né? Acho que essa é uma grande essa é a grande avaliação. dificuldade, né? O que a gente quer atribuir causalidade. E isso é uma coisa difícil. No nosso caso, o que a gente fez? Tem toda essa parte de construção do grupo de controle, né? Então, não são jovens que a gente pegou na população, a gente pegou jovens com o mesmo perfil, etc., que tinham o mesmo interesse de fazer, de fazer o ensino superior. E também usamos algumas variáveis, que a gente chama de variáveis de controle, que são as nossas variáveis explicativas. E, nesse caso, nossa hipótese de identificação é que quando a gente compara jovens parecidos naquelas características, ou seja, quando a gente controla aquelas características, a gente garante que o que a gente está vendo de diferença é, de fato, devido ao programa e não devido a outra variável que poderia estar explicando aquele resultado, né? É o que a gente fala a gente chama isso de controle pelos observáveis, tá certo? É essa a nossa hipótese de identificação. Ou seja, se eu comparar duas pessoas, para a gente entender aqui, se eu comparar duas pessoas, uma faz parte do grupo de tratamento, outra de controle, eu estou conseguindo controlar essas características. Quer dizer, se a pessoa recebe algum recurso, algum benefício de algum programa social e a outra não, pode ser que esse seja, a diferença se dê em função disso. E quando a gente controla, essa possível diferença some, é isso? Essa é a ideia. Porque o que a gente está colocando ali, né? Qual que é o problema? Se o recebimento ou não do benefício, que é o que você colocou, se ele tiver correlação com o fato de você ser tratado ou não, e deve ser, por exemplo, porque ela atende um grupo mais vulnerável, pode ser que eles tenham uma probabilidade maior de estar recebendo benefício. Então, você já tem uma correlação ali da nossa variável de tratamento, e isso é o problema. Então, por isso que a gente tem que colocar ali como controle nas nossas estimativas, na nossa regressão. Vou usar essa palavra, quem fez os cursinhos preparatórios da Fundação deve lembrar, mas essa é a ideia. Porque a famosa regressão. Porque se você não coloca ali, e ela é uma variável importante para explicar seu Y, ela está no erro. Sim. E lembrando que o Y é aqueles que a gente viu lá atrás no slide, que era ingresso no ensino superior, habilidades socioemocionais, quer dizer, eu vou olhar para esses indicadores controlando essas variáveis. Acho que essa é a ideia. Né? Exatamente. Bacana. E uma coisa que é legal, que é a coisa de como a gente escolheu esses grupos, porque a gente garante também que talvez em não observáveis, em coisas que devem, motivação. Muitas, né? Que devem afetar os nossos Ys, né? Como a gente escolheu desta forma, por isso que a forma de escolha também é muito importante dos grupos de controle. A gente está defendendo, né, essas são as nossas hipóteses, né, a gente não consegue provar, mas a gente está defendendo que, em média, eles também sejam parecidos em termos desses não observáveis. Tá? Então, essa foi a nossa hipótese de identificação. Isso é mais verdadeiro ainda quando a gente estiver falando do grupo 1, do grupo de controle 1 do CIE, porque os jovens passaram pelo mesmo processo de seleção. Né?